Brasil. Foi uma vitória em que o futebol do Brasil se afirmou de uma forma definitiva, meu caro Walter Abrão, meus caros companheiros, caros associados. Foi uma vitória empolgante, uma vitória legítima e brilhante em qualquer sentido. Rede Brasileira de Televisão. Mais um cumprimento de um companheiro da nossa rede e que é o caríssimo Oduvaldo Costa. Meus amigos, é uma parada um pouco maior para dizer o nome do nosso Oduvaldo Costa. Ele impunha esse microfone pela última vez numa transmissão esportiva. Porque ele assim quer, porque ele assim deseja. Porque a sua categoria levaria o microfone ao Oduvaldo Costa por mais 10, 20 ou 30 anos. Costa, porém, está um pouco cansado. Costa já viu muitas Copas do Mundo. E vamos então à palavra colorida de Oduvaldo Costa para este final de festa. Amigos da Rede Brasileira de Televisão, nós acabamos de assistir aqui a coisas incríveis. O Brasil vingando-se do Uruguai com referência ao campeonato de 50. O Brasil vingando-se rotundamente da Itália hoje com referência ao campeonato de 38, da qual foi figura exponencial o nosso Leônidas, que os senhores ouviram até aqui a pouco. Foram duas vinganças. A outra, os deuses premiam aqueles que sabem o que fazem e o fazem corretamente. Ontem a Alemanha saiu terceira. Talvez ela merecesse estar em segundo. Depois de 2 jogos de prorrogação, lá foi ela e se qualificou em segundo, em terceiro lugar. Hoje, os senhores assistiram a um Brasil jovem, que é um espelho da nossa pátria. Um país que está encontrando-se com o seu futuro espetacular, representado aqui, dentro da cancha do Azteca, por essa rapaziada que merece, desde Porto Alegre até Manaus, passando pelo Brasil Central todo. Todas as homenagens, preparem-se para a recepção ao nosso país. Meus amigos, que faltaria mais uma justiça a ser feita. A justiça ao povo mexicano que tanto torceu por nós, que tanto foi solidário conosco e que hoje não poderia ser defraudado. O que nós vimos foi também um prêmio ao México. México, campeão da hospitalidade. Muito obrigado, Walter Abrão. Meu caro Costa, nós é que agradecemos a sua participação no rádio e na televisão brasileiros, pelas lições, pela escola que se formou dentro do rádio e TV brasileiro. Ivan Lima, outro companheiro associado e da Rede Brasileira de Televisão e que participou dos videotakes para os senhores telespectadores em todo o Brasil. É o Nordeste na palavra de Ivan Lima. Muito boa tarde, meus caros amigos de todo o Brasil, em particular do Nordeste e Pernambuco. A nossa mensagem de alegria e muita satisfação. Fomos os primeiros repórteres brasileiros a chegar a este México, tão colorido, tão belo. Acompanhamos os sofrimentos dos treinamentos da seleção brasileira e dizemos sempre aos nossos companheiros: eu acredito na seleção do Brasil por tudo que ela fez, pelo seu treinamento sério, pela responsabilidade dos seus atletas, pela responsabilidade dos seus dirigentes. Muito obrigado a vocês, amigos do Brasil. Viajaremos certo de uma coisa: o Brasil conquista aqui no campo da luta a vitória que desde 1934 já era sua. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, Ivan. Senhoras e senhores, o bastidor também tem sua vez, porque o nosso trabalho precisava e precisou de bastidor. Um deles, Dr. José de Oliveira Vaz. Meus amigos do Brasil, com que alegria e emoção tremenda assistimos a esse espetáculo memorável aqui no Estádio Azteca, na cidade do México. Falamos com emoção e quase não conseguimos falar. É a bandeira do Brasil. As cores da bandeira da nossa pátria dominando essa cidade, esse país, sob as vistas de 100 mil mexicanos que sempre estiveram do nosso lado. É o Brasil vencendo indiscutivelmente a maior competição esportiva do mundo e levando, glorificando mais uma vez o auriverde pendão da nossa terra. Felicidades, brasileiros! Parabéns, brasileiros! Que pena que não podem estar todos aqui. Brasil tricampeão do mundo! E agora, a Rede Brasileira de TV.
traz a palavra do coordenador do pool de televisão aqui no México, Dr. Enéas Machado de Assis, o grande companheiro de todos nós, o homem que nos socorreu em todos os instantes e que tornou possível, com a direção das emissoras de televisão do Brasil e o governo brasileiro, essa transmissão. Dr. Enéas, receba da equipe de televisão Geraldo, Solera, Leônidas, João Saldanha, Freitas, Rui, Cosi e nós, o nosso cumprimento pelo seu apoio e pela sua palavra sempre marcante para o êxito das nossas transmissões. Alô, alô, ouvinte, muito obrigado a vocês por essas palavras, mas eu prefiro que nessa altura ocupe o microfone aqueles que realizaram este magnífico trabalho. Estou sobejamente recompensado por ver não só o resultado dessa vitória brilhante, como também por ter sentido o calor, a amizade, a dedicação extraordinárias dos meus companheiros de pool de televisão. Agora o Solera comandará o microfone em nome de seus companheiros. Para Esto, Gillette e Souza Cruz, passamos agora aos momentos extraordinariamente belos da solenidade de encerramento da 9ª Copa do Mundo e de encerramento também da era Gilles Remy, que aos 40 anos termina com a vitória do Brasil, com o tricampeonato alcançado de modo estupendamente brilhante pela esquadra de futebol comandada por Zagallo, um bicampeão que veio se tornar tricampeão como treinador do time do Brasil. Chico de Assis está como repórter da Rede Brasileira de Televisão, no seu posto de observação aqui no Estádio Azteca, para suas observações também nesse instante. Alô, meus amigos do Brasil, a nossa saudação de carinho, de entusiasmo e mais do que nunca, a nossa saudação de choro e de alegria ao mesmo tempo. Nós já esperamos bastante nesse prêmio final da seleção brasileira. Nós já tivemos a oportunidade de vibrar terrivelmente nesse estádio. E ainda estamos vibrando, ainda estamos vendo uma organização simplesmente sensacional dessa Copa do Mundo. Se sincero e honestamente, meu amigo Solera, eu não tenho palavras para, nesse instante, definir o que foi a nossa seleção brasileira aqui no México. Uma seleção brasileira de Clodoaldo, um garoto que surgiu há tão pouco tempo na equipe do Santos Futebol Clube. Isso é Brasil, isso é ânimo, isso é entusiasmo. Muito obrigado, senhores. Eu não tenho mais jeito de falar, eu não tenho mais maneira de me expressar, porque infelizmente estou chorando. Mas fora é de alegria. Um minuto e meio, voltamos ao Brasil para trazermos depois da entrega definitiva da Copa Gilles Remy. Alô, Brasil! Brasil! O Tigre é um sucesso! Olê, olá! O nosso Tigre tá botando pra quebrar! Hey, hey! Eu falo, eu grito, eu vou de Tigre até o infinito! Eu falo, hey, hey! Eu vou de Tigre até o infinito! Ah, 1, 2, 3, o Tigre só freguês! 1, 2, 3, o Tigre só freguês! Futura não é o marcador. Futura tem ponta de nylon resistente. Escreve como você sente. Com amor. Com precisão. Com alegria. Pequeno. Pensativo. Inspirado. Futura comunica melhor em tudo. Em tudo? Quase tudo. Experimente Futura. Preferência Nacional Continental. E estamos outra vez no interior do Estádio Azteca.
numa cerimônia impressionante de bonita. A palavra, aí estão. México, Inglaterra, as senhoritas que trazem as bandeiras representando todos os países que participaram da Copa do Mundo. Em diferentes ângulos, as 5 câmeras de televisão mostram aos senhores a formação das bandas militares e daquelas senhoritas que trazem as bandeiras dos 16 países participantes. Daqui a pouco receberá a Copa do Mundo o capitão da seleção brasileira, Carlos Alberto. E aqui está também o narrador da Rede Brasileira de Televisão, Juscelino, vibrando conosco, sofrendo conosco, chorando conosco nesse final brilhante de Copa do Mundo. É verdade, galera, esse final foi até difícil pro coração da gente, sabe? Que quando a gente menos espera, as lágrimas começam a aparecer, porque quando o Brasil fez o terceiro gol, o coração começou a apertar um pouco mais. E quando fez o quarto, então, com esse estado inteiro demonstrando esse carinho extraordinário pelo povo brasileiro, parece que a gente estava jogando em casa e, graças a Deus, parece que agora a coisa é definitivamente nossa. Acho que agora só saindo para outra, porque essa é mesmo do Brasil. Aos 40 anos de idade, a Giro René vai para o Brasil, Walter Abrão. Tolera só um registro, meu caro Geraldo José de Almeida. Ontem nós demos na transmissão que chegaram uma notícia que o presidente, o Carlos Sanzumetti, havia dado um palpite de 4-1 para o Brasil. Presidente, como o senhor conhece futebol, hein? Presidente quente. Um abração dentro daquele direito democrático que ele nos dá de saudá-lo assim publicamente. Esto, Gillette e Souza Cruz, que desde o primeiro instante mostraram para os senhores aí no Brasil, em imagem direta via satélite, em beleza de imagem, em perfeição de detalhes, desde a primeira vitória Brasil-Tchecoslováquia. Toda a história brilhante, sensacional, linda da trajetória brasileira nessa Copa do Mundo, culminam agora nesse seu trabalho da Rede Brasileira de Televisão, com a apresentação dos jogadores do Brasil e jogadores da Itália, para que se renda grande homenagem ao campeão e ao vice-campeão da Copa do Mundo, com a entrega definitiva da Gil René, que vai para a terra brasileira e de lá não mais sairá. Vai se iniciar uma outra série de disputas, a taça que se chamará FIFA, a partir de 1974 na Alemanha. Agora, pelos alto-falantes do Estádio Azteca, anunciam-se os nomes de todos os jogadores italianos. Jogadores italianos que são vice-campeões mundiais de futebol, que pretendiam, é verdade, o título e que tinham a quase certeza da conquista desse título, mas esbarraram na impressionante, na monumental capacidade futebolística do time brasileiro. Time brasileiro que, como alguns técnicos europeus vinham prevendo, muda o esquema de jogo, muda os caminhos do futebol, porque daqui para frente volta a valer o futebol ofensivo, porque ele superou o futebol defensivo nessa Copa do Mundo por 6 vezes, com 6 vitórias líquidas e indiscutíveis. Leônidas da Silva, que não ganhou o título de 38, ganha o título de 70 diante da vez da Itália, Leônidas. E me sinto nessa oportunidade como se tivesse conquistado naquela oportunidade para a nossa terra o título de campeão do mundo. Infelizmente não nos foi possível, mas ganho no presente momento talvez a maior jogaria da minha carreira de homem público e de esportista, representando o governo de São Paulo, o Dr. Roberto Gabriel Sodré, que se congratula também nesta oportunidade com todos nós brasileiros, dizendo o povo de São Paulo a sua confiança na seleção do Brasil. E aqui nós estamos procurando interpretar tudo aquilo que de São Paulo nós havíamos sido otorgados. Muito obrigado, governador Roberto Gabriel Sodré. Rede Brasileira de Televisão, em nome de Esto, Gillette, Souza Cruz, nesses momentos em que se anunciam os nomes dos jogadores do Brasil. Atenção, vai ser anunciado agora o nome de Pelé. Até o presidente da República e rompem aplausos para Pelé e para o time do Brasil que volta ao gramado para buscar a nossa taça Gil René. Lá estão todos os brasileiros
aqueles que ganharam de 4-1 na final, aqueles que derrotaram a Tchecoslováquia, a Romênia, a Inglaterra, o Peru, o Uruguai e completaram hoje ganhando da Itália. Bem, minha gente, a Rede Brasileira de Televisão mostra aos senhores todos os lindos detalhes desta solenidade final de Copa do Mundo, Geraldo José de Almeida. Esta é a Rede Brasileira de Televisão. Falamos deste local que ficará marcado na história mundial do futebol. Porque aqui terminou a sua carreira de glórias, uma das maiores e mais sensacionais Copas de todos os tempos, e que traz sempre um nome recordado com carinho e com saudade. A Coupe Jules Rimet, grande presidente da FIFA e incentivador do futebol. Aí está o cidadão brasileiro Carlos Alberto Torres, seguido de Brito Ruas Hércules Brito Ruas, seguido de Wilson Silva Piazza, Edson Arantes do Nascimento, Gerson Nunes de Oliveira. Eles têm até a tribuna presidencial, onde está Sua Excelência, o senhor Presidente da República dos Estados Unidos do México, licenciado Díaz Ordaz, para que Sua Excelência entregue ao cidadão brasileiro Carlos Alberto Torres o caneco que não é de mais ninguém. É nosso, só nosso mesmo. Aqui estamos em nome de Écio Gilete Souza Cruz, o trio da vitória, levando diretamente do México para cada lar brasileiro a Coupe Jules Rimet. Aí está, o cidadão brasileiro Carlos Alberto Torres, recebendo de Sua Excelência o senhor Presidente Díaz Ordaz. E esse beijo que você deu, Carlinhos, foi o beijo do Brasil inteiro nesta taça que não é de mais ninguém, não será de mais ninguém, porque é nossa. Ali vemos várias autoridades esportivas brasileiras. E eu estou procurando João Saldanha para que venha também aqui. Chuva de confete. Geraldo Bloch aparece. Está aqui às nossas costas. E eu quero dizer a você, Enéas Machado de Assis, Deus lhe pague por tudo. No alô, senhores ouvintes, queremos agradecer a todos os governadores dos estados do Brasil que, sem exceção, mandaram, através de seus representantes aqui credenciados, felicitações aos nossos jogadores, ao México e ao Brasil. A todos os governadores do Brasil, sem exceção, os nossos agradecimentos. Rede Brasileira de Televisão. E os jogadores brasileiros vão desfilando diante do palco oficial. Cumprimentados todos eles por Sua Excelência, o senhor Presidente da República dos Estados Unidos do México, licenciado Díaz Ordaz. Aí vem os senhores, os jogadores em desfile, e já aqui, ainda ao meu lado, está este companheirão, João Saldanha. Eu já estou um pouco rouco, Geraldo. Eu tenho que falar em esperanto, em tudo que foi rádio e televisão. Eu creio que devemos agradecer ao nosso 12º jogador, foi o México, a torcida mexicana, que tanto nos apoiou nessa jornada que, mais uma vez, repito, de reis do futebol, na jornada invicta do Pelé, do Gerson, o monstro de Guadalajara, o monstro do campeonato do mundo. Ainda agora, os melhores cronistas e treinadores, inclusive o mais famoso treinador do mundo, Sir Matt Busby, dizia: Gerson é o gênio do futebol. Gerson ganhou a partida. Gerson acalmou o jogo na hora que vocês estavam nervosos. Gerson decidiu o gol que passava à frente depois de vocês terem dado um jogo de presente, um gol de presente. Agora é o Carlos Alberto que está dando a volta olímpica com a Copa do Mundo. Aquela que não vai mais sair do Brasil, Geraldo. Essa ninguém nos tira. Agora podem nos xingar, Geraldo, de otimista. Podem xingar. E dizer que o Brasil era campeão, pode xingar à vontade.
se esparramem, mas dessa ninguém mais nos tira. Geraldo, não dá mais, eu não vou comentar jogo de futebol nenhum, tem que comentar o quê? Que foi assim, que se fosse por ali era melhor, que se não fosse por aqui era pior. Ora bolas, o negócio é carnaval. Foi por ali 4. Não importa, podia ser 8. O negócio é carnaval, o negócio é fazer onda, o negócio é gritar, é se esparramar mesmo, porque nós merecemos. Nunca uma Copa do Mundo foi tão merecida como essa. Nunca uma Copa do Mundo foi tão limpa como essa. Chega, Geraldo, não dá mais pé, viu? Ai, você aí uma onda, que eu já não aguento mais. Rede Brasileira de Televisão, falando diretamente do Estádio Azteca. E nós nos permitimos aqui repetir da Tadênia um apelo que fizemos a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, General Emílio da Costa Azul Médici. O Brasil tem uma dívida imensa com essa gente mexicana. Guadalajara foi de um carinho, de um amor, de uma atenção que não nos surpreende pela lhameza do trato, pela educação, pela cultura do povo mexicano, mas que nos comoveu ao mais fundo do coração, por sentir que era coisa espontânea, por vermos ali nas ruas, principalmente, como dizem eles, o aplauso callejeiro, crianças que desenhavam bandeiras brasileiras nas suas escolas para poderem agitá-las pelas ruas quando nós passávamos. Qualquer coisa era motivo para mostrar as cores da nossa bandeira. Vimos um cidadão que não teve outra maneira que não um pedaço de pano amarelo e um galho de árvore bem verde, agitando e pulando e gritando: Brasil, Brasil, Brasil. Nós precisamos homenagear essa gente. Nós temos que agradecer a essa gente. Nós temos que dizer eternamente: muito obrigado. México lindo, 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 lindo. Aqui estamos em nome da ESO, da Souza Cruz e da Gillette. O trio da vitória: Gillette, ESO, Souza Cruz. Souza Cruz, Gillette e ESO com o Brasil, levando para o Brasil o caneco de ouro que ninguém mais vai tirar. Graças a Deus, nosso Senhor. Brasil inteiro, pule, salte, dance, brinque, viva feliz, minha terra dourada, porque esta conquista é daquelas que realmente a gente jamais poderá esquecer. E a minha última palavra nesse instante seria aquela de ontem, Leandro, com saudade e com emoção. Quanta falta nos faz aqui um companheiro que se chamou Tomás Mazzone. Como ele estaria aqui feliz, como ele estaria aqui exuberante, dentro daquela sua calma, daquela sua tranquilidade, mas daquele seu enorme amor ao Brasil. Foi um dos maiores batalhadores na crônica esportiva brasileira. Rede Brasileira de Televisão, diretamente do México. É preciso que destaque, telespectadores de todo o Brasil, a organização perfeita que o México ofereceu para a nona Copa Júlio Rimet. Teria que ser aqui mesmo a despedida e o encerramento da Copa Júlio Rimet. Perfeito em todos os sentidos. E melhor do que nós estão os companheiros observando e poderão fazer mais referências nesse fecho em que se congraçam as três redes que compuseram a Rede Brasileira de Televisão. Rede Globo, Rede de Emissoras Independentes e Rede de Emissoras Associadas. Você me permitiria apenas uma palavra derradeira? Meus filhos se orgulhem dessa mocidade esportiva do Brasil. Façam pela nossa terra o que eles souberam fazer. Uma geração mexicana jamais se esquecerá do nome do Brasil. E por quê? Pelo comportamento desses rapazes, pela dignidade, pela hombridade, pela honradez com que eles se portaram e pela educação elevadíssima que demonstraram, correspondendo assim ao carinho e ao amor que o México inteiro nos dedicou. Viva o meu Brasil querido, viva a minha pátria! Meus amigos, foi a vitória do Brasil organizado, do Brasil disposto, do Brasil pré-determinado. É esse o Brasil de hoje e que também se reflete no futebol. Rui Porto com novas observações. Senhores, o final dessa cerimônia é um final muito bonito. O quadro brasileiro se manteve com toda a dignidade em todas as comemorações. A campanha que se iniciou em Guadalajara terminou hoje nesse dia 21.
E se um pedido eu posso fazer, é para que nós definitivamente, em nome do Pool Associado de Televisão e a Rede Associada de Televisão, o Pool Brasileiro de Televisão, nós instemos para com o governador da Guanabara, para que convide o governador de Jalisco e este vá ao Rio de Janeiro inaugurar uma rua com o nome Guadalajara. Por quê? Porque a vitória começou em Guadalajara. E esse caminho que se iniciou em Guadalajara deve ficar comprometido docemente no Rio de Janeiro ou em qualquer cidade do Brasil. Porque pelo carinho daquele governador, daquele povo admirável, é que o Brasil sentiu-se em casa e pôde ter calor humano, tranquilidade para acabar vindo jogar no Azteca. Mais do que nunca, o senhor governador não quer, mais do que nunca, ele precisa ir nesse avião de amanhã para o Brasil e depois receber essa homenagem. É uma lembrança que eu tenho em nome de todos os nossos companheiros de televisão, desse pool brasileiro de televisão. E sobre o Brasil, senhores, um ressalto técnico muito importante, aliás, 2 ou 3 ressaltos técnicos. Primeiro, o Brasil jamais ganhara da Itália, ganhou hoje. O time que fazia o primeiro gol na finalíssima, perdia a Copa do Mundo. O Brasil fez o gol na finalíssima e ganhou a Copa do Mundo. O Brasil, dizia-se, nunca vencia a segunda partida na Copa do Mundo. Ganhou a segunda e ganhou todas, não empatou nenhuma. E mais um detalhe, é o terceiro campeonato mundial, título inédito, nenhum empate, nenhum movimento de falta de calma, nenhuma intranquilidade e, sobretudo, uma crença no admirável futebol brasileiro. Estou muito feliz. E me permito dizer que esse sucesso se alcança também, porque o senhor presidente da República, com seu tato e com a sua simplicidade, ajudou o futebol. E o futebol lhe devolve em dobra tudo aquilo que ele fez. Alô, alô? Brasil, em nome do Pool de Televisão, ao qual tive a honra de representar, quero deixar a vocês o meu último adeus doméstico e que proximamente nos encontremos aí no Brasil. Agora, para dar as palavras finais, o meu companheiro Fernando Soler. Meu caríssimo telespectador brasileiro, eu aproveito desse instante final da Copa do Mundo, quando humanamente mando meu abraço à minha gente, à minha família, com o até breve, quando me despeço de todos os telespectadores brasileiros, em nome do futebol, pela glória do futebol, pela gente jovem desse país que está hoje, no dia de amanhã, o meu profundo muito obrigado. São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Salvador, Recife, Fortaleza, o nosso abraço. Põe o fogo nessa cidade. Muito obrigado. Alô, Brasil! Uma lâmina. Aqui está. É Plat Plus da Gillette. Uma lâmina nova, revolucionária, com fios enriquecidos com platina. O processo platina permite obter um fio tão perfeito que lhe dá ainda mais barbas com maior suavidade. Experimente a nova lâmina Gillette Plat Plus com fios enriquecidos com platina. Lâmina Gillette Plat Plus, ainda mais barbas com maior suavidade. Preferência Nacional Continental. O Tigre é um sucesso, justamente. O Tigre é um sucesso. Olê, olá, o nosso tigre tá botando pra quebrar. Olê, olá, o nosso tigre tá botando pra quebrar, pra quebrar, pra quebrar.
Acabamos de exibir diretamente no México uma sensacional transmissão da Copa do Mundo pela rede de emissoras associadas, Rede Globo de televisão e rede de emissoras independentes. Aguarde nova transmissão da Copa ao vivo por esta emissora. Um oferecimento de Esso, Gillette e Souza Cruz.